Este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Olá, seja bem-vindo você que está ao vivo, seja bem-vindo você que está assistindo gravado. Sol, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, meninas. Coisa boa, hein? Sábado. Edna, querida, Lu. Sabadão, hein, gente? Já se foram 20 dias deste treinamento. Que lindo, viu? Deus seja louvado pela vida de vocês. Álida, olha, Álida, como eu já estou. Ai, Deus maravilhoso. 7-1, Brasil. 7-1 e o orvalho de hoje está em Lucas, capítulo 5, Lucas 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos falar hoje sobre o governo da frutificação, gente. Ontem nós falamos sobre o governo da ressurreição, o poder, né, que o Senhor nos dá sobre a morte, né, sobre... existem áreas das nossas vidas que são mortas, né? Você há de concordar comigo? Você concorda comigo sobre isso? Existem áreas da nossa vida que por um tempo teve vida, né? Mas de repente, eis que alguma coisa acontece, começa a drenar a energia e quando você vê aquela área que... Ai, deixa eu pegar aqui estou numa gripe que só Deus. E aí quando você vê aquela área que era uma área fértil, passa a ser uma área infértil, né? Aquela área que tinha vida, passa a ser uma área morta da vida. Nós falamos sobre sonhos, né? Sonhos que foi plantado em nosso coração, na nossa juventude, na adolescência, ainda quando éramos crianças. E com o tempo, aquele sonho ele foi sufocado pelos problemas, pelas dificuldades, pelo meio que nós vivemos. E aí quando você percebe aquilo que tinha tanto sentido, tanta vida, né, ele começa a morrer ao ponto de não existir mais. E nós falamos sobre o poder, né, da ressurreição. Jesus foi até a casa de Jairo e disse: menina, levanta-se, né, Talita cume. E ontem nós entendemos que o Senhor estava chamando para fora os nossos sonhos. E aí no grupo lá do WhatsApp eu disse uma coisa que eu fiquei refletindo muito depois. Existem sementes, né, que o próprio Deus coloca em nós, como ele fez com Maria, né? O Espírito veio sobre ela e colocou nela um fruto que se chamava Jesus. E ela gerou Jesus com um propósito. Quantos frutos, né? O próprio Deus colocou frutos em nós, sonhos, desejos. E nós, a primeiro momento, nos sentimos mulheres favorecidas, né? Nossa, olha esse sonho que o Senhor me deu, olha essa promessa que ele fez para mim. Só que com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, as dificuldades foram vindo. E o que aconteceu com a gente? A gente foi sufocando essa promessa até matar. Imagina se Maria tivesse olhado para a circunstância e falado: não tem como. O anjo veio, né, e falou: Maria, você é mulher favorecida, eis que o Espírito vai vir sobre você e você dará à luz a um filho. Como que pode isso? Eu sou virgem, não, fica tranquila, isso vai vir do alto, eu tô com você. E Maria: olha que máximo, Jesus. Aí quando José chegou pra ela e falou assim: olha, sinto muito, mas grávida é puxado, porque eu tô noivo, né? Nós somos noivos, nós nunca tivemos nada. O que eu vou falar para as pessoas? Né? Como que eu vou justificar? Eu não fiz nada com você, esse filho não é meu. E aí começou a surgir os problemas. Ou a gente acha, né, romantizamos às vezes o nascimento de Jesus, achamos que isso foi tudo maravilhoso para Maria. Não foi, a Maria teve várias situações, ela teve que fugir, ela teve o filho numa manjedoura, olha quanto problema. Ela tava noiva, ela teve que abrir mão, né, do seu sonho de casar, de ter aquele uma semana de festa. Ela teve uma DR ali com José. Imagina ela explicando para José, mas você não tá entendendo, o anjo veio aqui. José, isso daqui, ó, eu sou virgem, mas o Senhor falou que eu era uma mulher favorecida. Como que explica, gente, isso?
Imagina se no meio do caminho Maria tivesse dito assim: ai, tá difícil demais, vou abortar este projeto de Deus. Imagina. E nós fazemos isso o tempo todo. O Senhor coloca em nós, planta em nós, coloca em nós sementes e nós não frutificamos, nós não nos empenhamos para gerar essa semente, nós abortamos as sementes que o Pai colocou em nós. Gente, isso é muito sério. É muito sério você abortar os projetos de Deus na sua vida. E aí, aqui em Lucas diz assim, que quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote que se chamava Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal. Gente, hoje eu tô com a respiração péssima, tá? Então, não me julguem. Que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam velhos. Olha o que diz aqui, que eles eram justos aos olhos do Senhor e obedeciam cuidadosamente os mandamentos e estatutos do Senhor. Porém, ela era estéril. Você sabe que o nosso cérebro, ele é o útero da prosperidade, né? E não digo prosperidade apenas no âmbito financeiro. Prosperidade é tudo que eu colocar nas minhas mãos, dá certo. Prosperidade é eu receber uma semente do Senhor e frutificar essa semente. Então, o nosso cérebro é o útero da prosperidade. E o nosso coração, gente, ele é o útero da eternidade. É no nosso coração que o Senhor planta as sementes que está relacionado ao reino dos céus. A gripe tá forte aqui, hein, Brasil? E então o cérebro é o útero da prosperidade. Cérebro, útero da prosperidade. O coração, o útero da eternidade. Tudo que é projeto de Deus, tudo que é semente que vem do alto, ele é lançado no nosso coração. E nosso coração arde para aquilo que são os projetos de Deus. Você já sentiu o seu coração arder? Você já sentiu o seu coração assim, ó, pular e falar: meu Deus do céu, que é isso que eu tô sentindo? Aí sabe o que acontece? O Senhor planta no coração, aí você joga pro cérebro. O cérebro tá infértil. Olha como isso é sério. O Senhor lança no coração, o coração grita, porque o nosso coração tá desejoso para fazer algo relevante, desejoso de gerar algo, porque a nossa alma, ela anela, ela deseja, né, fazer algo pro reino, trabalhar para Deus. A nossa alma, ela deseja. Esse vazio que existe no nosso coração, gente, é um vazio de fazer a vontade do Pai. Você percebe que quando você está ocupada com algo relevante para o reino de Deus, você sente um contentamento. Eu não estou dizendo ocupado com cargos, ocupado com tarefas na sua comunidade de fé. Eu estou dizendo quando você está ocupado servindo ao reino de Deus, servindo alguém, fazendo algo relevante. O seu coração, ele arde, você sente um contentamento, né? Você esquece de comer, você esquece... Você já passou por isso? De ser confiado algo em você ao ponto de você esquecer da vida e você faz com tanta alegria, você não tem cansaço. Não é isso, você não tem cansaço, você não tem tempo ruim, chama você de madrugada, você vai, chama você à noite, você vai, você fica horas debruçado ali pensando como aprimorar aquilo que foi entregue na sua mão, porque foi plantado no seu coração. O problema, gente, é quando a gente pega o que foi gerado no nosso coração e joga no nosso cérebro, porque nós precisamos. E aí o cérebro tá estéril. Quando o cérebro tá estéril, o que acontece? O projeto, ele é abortado. Não tem como germinar, não tem como frutificar.
você percebe que já foi comprovado que muitas mulheres que têm muita vontade, muita sede, né, de engravidar, elas não conseguem, porque há um bloqueio, algo que há uma incompatibilidade. Aí quando ela adota a criança, ela consegue engravidar. Por quê? Porque ela descansou. Né? Ela descansou ali, tipo, ok, agora eu já tenho um filho, eu já adotei, eu vou cuidar desse filho, tá tudo certo, tá tudo tranquilo pra mim. De repente, ela engravida. Por quê? Porque aquele bloqueio que tinha, que impedia ela de fertilizar, que tava aqui, ó, no cérebro dela, algo bloqueando. Né? Às vezes você quer tanto uma coisa que você começa a olhar só os problemas daquilo. Você só fica olhando os problemas. Ah, mas eu quero muito engravidar, mas eu não tenho condições. Mas eu quero muito engravidar, mas eu já tô velha. Eu quero muito engravidar, mas esse mês não veio. E aí o seu cérebro, ele vai trabalhando de uma maneira contrária àquilo que você deseja. Gente, isso é muito sério. O nosso cérebro, ele tem poder de bloquear, de nos deixar estéril. Estéril. Isso é comprovado na vida de uma mulher que quer gerar. Ela não consegue. Quando ela desiste, ela vai partir para um outro projeto ou ela adota. Aí o que acontece? Se materializa. Vem aquilo que ela tanto desejou. Cleidinha, um beijo, minha querida. Bom dia. Então, o que acontece? O nosso coração, ele precisa ser fértil e a nossa mente precisa ser fértil. Se não tiver fertilidade no coração e na mente, vai haver sempre incompatibilidade e não vamos gerar nada. Seremos pessoas estéreis, pessoas que até veem o projeto, mas aborta. Já começou alguma coisa na sua vida? Já começou algum projeto na sua vida e você foi, agora vai. De repente esse projeto é abortivo. Você para no meio do caminho. Foi plantada uma semente no seu coração, mas de repente você olhou tantos problemas ali ao seu redor que você fala, como que eu vou viver isso? E aí você aborta, porque o seu cérebro é um cérebro estéril. E aconteceu aqui que Zacarias e Isabel eram justos, eles cumpriam os mandamentos, porém havia uma esterilidade. Aí certo dia, o Zacarias estava servindo diante do templo, e ele foi escolhido, né, para fazer a entrega ali e queimar os incensos. Eu tô resumindo aqui pra gente não perder muito tempo, tá? Mas depois você lê bonitinho aí na sua casa. E aí, enquanto o incenso queimava, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu apareceu à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Chegou um anjo ali do lado direito, ele ficou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ficou assustado. E o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Você vê que o medo, ele sempre quer estar presente nos momentos relevantes da vida daquele que é chamado por Deus, para viver algo extraordinário. Você percebe que o medo sempre está presente e o que o Senhor sempre fala? Não tenha medo. Se você tiver o medo, você vai abortar o milagre. Se você tiver medo, você vai abortar aquilo que eu tenho pra você. Então, aonde nasce o medo primeiro? Nasce aqui, ó. Eu vejo e eu falo, não tenho como enfrentar isso. Então, aquele que tem muito medo tem uma mente estéril. Então, qual foi a primeira coisa que o anjo disse? A sua mente precisa ser fértil, Zacarias. Não tenha medo. E aí, o que aconteceu com ele? Aí o anjo continuou, sua oração foi ouvida. Então, ó, eram justos, cumpriam todos os mandamentos e estatutos, porém tinha uma esterilidade. Aí o anjo chega e fala, a sua oração foi ouvida, homem. Sua esposa, Isabel, ela vai dar à luz a um filho e você vai chamar ele João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Gente, Deus nunca nos entrega uma semente que vai ser chechelenta, que vai ser pequena, que vai ser irrelevante. Não, toda semente que o Senhor planta, o próprio Deus planta em nós, e aí, gente, é uma coisa, né? Quando vem o papai, ele planta uma semente em nós e ele fala assim,
é para você gerar essa semente. Nunca vai ser uma semente pequenininha, nunca vai ser uma coisinha assim insignificante, sempre vai ser algo grande aos olhos do Senhor. Então, a quem muito é dado, muito é exigido. Então, para você viver aquilo que Deus deu a você, germinar a semente que Ele colocou em você, você precisa ter uma mente curada. Se você não tiver uma mente curada, você vai parar no meio do caminho, não vai frutificar. E aí o pai disse assim, ó, Jesus disse assim, que uma árvore, não foi Jesus que disse isso? Uma árvore que não dá fruto, ela é, cortada. Porque foi colocada uma semente, ela cresceu, é para essa árvore frutificar. Por que ela não frutifica? Porque a mente dela é uma mente estéril. Então, se é uma mente estéril, se é uma mente que não vai frutificar, se é uma mente que não ouviu a palavra de ressurreição, então ela tem que ser cortada. E aí o Senhor disse, aí o anjo disse assim, aí olha, isso aqui também é muito interessante. Ele vem, o anjo vem, fala pra Zacarias que a mente dele precisa ser uma mente fértil, que não é pra ele ter medo. Aí o anjo vem, dá uma palavra de encorajamento pra ele. Conta toda a história dele, ó, o Senhor ouviu a sua oração, você é justo, você cumpriu os mandamentos, você cumpriu os estatutos, o pai ouviu a sua oração e a sua mulher, ainda disse o nome dela, a sua mulher é Isabel, né? Então, você não tem uma mulher chamada Isabel? Tenho sim. Ela não é estéril? Sim. Vocês não cumpriram o mandamento? Sim, cumprimos. Então chegou a hora de vocês receberem o favor do Senhor. E aí, o Senhor não nos dá nada sem antes nos instruir. Aí o anjo falou assim, mas tem uma condição. Tem forma, tem uma regra, tem um jeito para viver esse milagre. Esse milagre não veio assim, ó, de qualquer jeito. Gente, tá difícil esse nariz hoje, né? Esse milagre não vai vir de qualquer jeito. Tem uma regra que ele tem que seguir. Eu quero que ele seja estabelecido de uma certa forma, de um certo jeito. Como vai ser? Ele não vai tomar vinho nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e poder de Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. E fará o coração dos pais voltarem aos seus filhos. E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Então, o Senhor, o anjo, dá todo o perfil ali de como vai ser esse menino, esse milagre, esse projeto que Deus tinha entregue na mão de Isabel e Zacarias. Ó, vocês têm um projeto aqui. Vocês vão cuidar de uma criança que eu estou entregando para vocês. Essa criança, ela vai fazer isso. Vocês vão precisar criar ela de determinada maneira. E aí, gente, Zacarias responde. E aí, ele tinha um cérebro infértil. Um homem, que Jesus disse aqui, que está escrito aqui, que ele era obediente, justo, cuidadosamente seguia os mandamentos e os estatutos, mas ele tinha uma mente estéril. Olha o que acontece aqui. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Sou velho, minha mulher também é de idade avançada. O que o anjo disse para ele? Assim que ele viu o anjo, assim que ele viu o anjo, o que o anjo disse para ele? Não tenha medo, não foi isso? Então o anjo já deu para ele o sinal, ó, você pode ter problema com essa mensagem que eu tenho entregue nas suas mãos. Então, ó, fique atento, não tenha medo. A sua mente precisa ser curada. Mas depois de receber toda essa palavra de encorajamento, toda essa direção, depois do anjo ter falado pra ele que o nome da mulher dele, o problema dele, o nome do filho, depois de todo esse relatório, gente, olha só o que ele ouviu. Então, um anjo do Senhor apareceu. Imagina agora a cena. Fecha o olho aí, imagina um anjo aparecendo pra você. Um anjo do Senhor apareceu e disse assim pra ele, olha, não tenha medo. Porque a primeira reação dele quando ele viu o anjo foi ficar espantado. Ó, não tenha medo. Ó, não tenha medo, Ana. Não tenha medo, Edna. Ô, Cida, não tenha medo. Sou o anjo do Senhor. Eu vim aqui trazer uma boa notícia pra vocês. A sua oração foi ouvida. A sua esposa, Isabel, lhe dará um filho
Então imagina, ô Cida, chegar aí um anjo e falar assim, ô Cida, não tenha medo. O seu esposo, o pastor Nunes, ele vai chegar com um projeto extraordinário. Pode parecer loucura, mas acredite, porque sou eu. Aí, e dá todas as características, ó. E você terá satisfação e alegria. Muitos se alegrarão com esse projeto. Esse projeto tem um nome. O próprio Deus, imagina o Senhor falando assim, eu vou te dar uma empresa, e aí dá um nome. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Fica tranquilo, vai acontecer. Gente, são 7h20. Você terá muita alegria, vocês terão... Esse projeto será grande aos olhos do Senhor. Ó, mas tem a condição, vocês têm que viver assim, ó. Não vai tomar vinho nem bebida forte. E começou a dar todo o relatório. E nada disso o impressionou. Olha o que é uma mente escassa. Olha o que é uma mente, gente, infértil. Ele não acreditou nada disso. Ele disse assim, como posso ter certeza de que isso é isso mesmo? Porque olha pra mim, eu já sou velho. Olha pra mim, eu não tenho dinheiro. Olha pra mim. Aí a gente começa a colocar um monte de empecilho, né? E Zacarias, gente, foi do mesmo jeito, ó. Como posso ter certeza? Já sou velho, minha mulher também. Ela é estéril. Qual a chance? Aí o anjo respondeu, sou Gabriel. E estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer as boas novas. E aí Gabriel, ele já veio assim, ó, com uma quente ou tá fervendo. Você tá falando com aquele que está diante do Todo-Poderoso. Foi ele que me mandou aqui para te trazer essas boas novas. Eu quero dizer isso para você essa manhã, 7h21. Neste dia, gente, 20 de maio de 2023. Foi o Senhor que me trouxe aqui para dizer para você que você tem um projeto, que ele confiou nas suas mãos algo e você precisa acreditar. Foi o Senhor que me trouxe aqui para trazer essas boas novas. Agora, porém, ficará mudo até o dia que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Gente, por que ele ficou mudo? Porque são as nossas palavras que invalidam o milagre. Lá em Provérbios 18:21 diz assim, a língua tem poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. A ordem de Gabriel para ele foi o quê? Fica quieto, para de duvidar, não tenha medo. Eu tô te trazendo boas notícias. Aí ele quis falar. E aí sabe o que aconteceu? Eu tenho um projeto. E você não vai impedir esse projeto, Zacarias. Você vai ficar mudo até o dia em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava sair do santuário e se perguntavam por que ele demora tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por gestos e em seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Gente, é necessário passar pelo processo de transformação. Como que eu passo pelo processo de transformação, Fê? Boquinha de siri. Sem falar. Para de tentar deduzir. Para de olhar para você e profetizar palavras de maldição. Para de olhar para aquilo que Deus disse que faria e dizer que não vai acontecer. Para, fica só em silêncio. Só observa o que Deus está fazendo. Esse momento de silêncio, gente, é o momento da transformação. O próprio Zacarias precisou ficar em silêncio, porque ele não tinha uma mente fértil. E neste processo, o próprio Deus trabalhava nele. Enquanto ele via Isabel vivendo aquilo que Deus tinha prometido, ele era sarado. Ele era curado. Ele precisou ficar em silêncio para ele observar. Quem fala muito não observa. A fim de seus dias, no serviço do templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Até o dia que João nasceu, Zacarias não falou.
Sabe qual é o nosso problema? Queremos palpitar no projeto de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós deixamos a nossa mente, que é estéril, interferir naquilo que Deus quer fazer através de nós. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que nós não frutificamos? Sabe por que nós não prosperamos? Sabe por que nós não vivemos o extraordinário de Deus? Porque a nossa boca sentencia. O Senhor disse que faria e nós vamos lá e amaldiçoamos. Como amaldiçoar o que Deus já abençoou? Como dizer que não vai acontecer quando Deus disse que vai acontecer? Porém, a minha boca, se eu não tenho governo, gente, sobre a minha boca, sobre a minha palavra, sabe o que acontece? Eu vou matando e abortando os milagres do Senhor. E existem coisas que o Senhor vai fazer, independente se nós permitirmos ou não. Porque, igual no caso de... havia necessidade de vir João Batista. Então, Zacarias deu probleminha, vai ficar mudo e eu vou encontrar aqui um meio de fazer um milagre. Qual que é o meio? Isabel crê, tanto que ela fala assim, eu sou abençoada. Meu Deus, como eu sou abençoada, como o Senhor foi bom comigo na minha velhice, Ele tirou a minha humilhação. A própria Isabel estava apta. Ela estava apta, ele estava com a mente sarada, com o coração sarado, mente fértil, coração fértil, pronta para viver o milagre. Então o Senhor encontrou ali uma pessoa que estava disponível. Aquele que não estava, o Senhor silenciou, o Senhor parou para poder observar aquilo que Deus queria fazer. Então o que eu quero dizer para você? Quer viver o extraordinário do Senhor? Você quer viver o extraordinário do Senhor? Então, fecha sua boca. E só observe o movimento. Só observe o que Deus está fazendo. Só observe a forma como Deus está agindo. Pare de palpitar. Pare, não deixa, comece a curar a sua mente. Senhor, eu quero uma mente curada. Eu não quero mais ser um impedimento. Sabe por que você não viveu o extraordinário do Senhor ainda? Porque você é o próprio impedimento. Eu sou o próprio impedimento do mover do Senhor na minha vida. Às vezes a gente quer terceirizar, né? A gente fala assim, mas se fulano tivesse me ajudado, tudo seria diferente. Se Beltrano tivesse interferido, tudo seria diferente. Não, não é diferente, porque nós não permitimos que aconteça a diferença. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que nosso coração, ele tá sarado. O nosso coração, ele não é um coração estéril, não. O nosso coração é um coração. Eu digo isso mesmo, impulsionada mesmo pelo Espírito. O nosso coração é um coração fértil. Você tá aqui, 7 horas da manhã, seu coração é um coração fértil. Né? Você tá acompanhando, você tá fazendo os exercícios, tudo aquilo que é sugerido você faz. O seu coração é um coração fértil. Mas sabe onde tá a infertilidade? Aqui na sua mente. E aí, se não tiver uma mente sarada, não tem frutificação. Não tem frutificação. O orvalho tá caindo, a semente tá caindo em que terra? Por quê? Porque quem vai permitir que o orvalho realmente umedeça essa terra é a minha mente, gente, é a minha mente. Se eu não tiver uma mente sarada, não vai ter projeto. Não vai ter continuidade. Então, calada. Pare de amaldiçoar, pare de sugestionar, pare. Só observe e veja o que o Senhor está fazendo. Você pode não enxergar ainda com seus olhos. Por isso que a orientação é não ande por vista, ande por fé. Mas eu não estou vendo mudança, mas creia. Coloque o seu cérebro para trabalhar ao seu favor. Coloque o seu cérebro para poder liberar o orvalho todos os seus dias. Não adianta a gente ouvir uma palavra de orvalho todos os dias e durante o dia a gente liberar palavras de sequidão, sabe? Não vai acontecer, minha vida é ruim mesmo, não vai dar certo, olha o que tá acontecendo comigo. Não vai adiantar. A gente vai continuar no mesmo estado, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha através desses encontros diários sarar, curar, trazer vida ao nosso cérebro, trazer vida ao nosso entendimento, que nós não venhamos ser pessoas como terra estéril, não, mas que sejamos terras férteis, que a semente do Senhor possa cair e germinar, e nós possamos colher 30, 60, 100 por um, que toda a sequidão, que toda a esterilidade, em nome de Jesus,
possa ser revertida, né, em frutificação. Seremos férteis no nosso coração e na nossa mente para fazer a vontade do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, toma posse dessa palavra. E eu sei que o extraordinário vai acontecer, tá muito perto, já foram 20 dias, gente, 20 dias. Então o Senhor tem grandes coisas. Vai começar agora uma nova era. A gente está entrando numa nova temporada no nosso treinamento e vai acontecer coisas extraordinárias, porque Deus tem nos levado por esse caminho. Amém? Um beijo, Deus abençoe, bom sábado.